É muito gostoso fazer esse evento em que todo mundo consegue se ver e que a gente consegue também trazer e dar as boas-vindas para os nossos convidados especiais e a todos vocês que estão aqui hoje. Então, eu sou Michele Taminato, cofundadora do ColabSoul, e é uma honra abrir esse evento preparando com tanto carinho e dedicação. Hoje teremos um bate-papo com exposição de cases e ferramentas utilizadas em diferentes países, sobre temáticas de colaboração com autoconsciência. E para falar um pouco mais do contexto do nosso propósito, eu convido Marcelo Castilho, também cofundador do ColabSoul, para trazer aqui umas palavras. Boa noite a todos, boa noite a todas. Fazemos parte do ColabSoul, um ecossistema que integra felicidade, inovação e colaboração para nutrir o novo e fortalecer projetos e iniciativas de transformação. No ColabSoul, a gente sabe que o agora é o momento para a gente impulsionar o novo. E para isso acontecer, a gente tem uma certeza da força da colaboração. E no ColabSoul acreditamos que novas formas de fazer um novo estilo de vida só é possível de dentro para fora, na autoconsciência em prol do coletivo. Mas a colaboração depende de abordagens e metodologias que deem conta dessa construção e fortalecimento de projetos e iniciativas de transformação. É uma colaboração que a gente pode aplicar em muitos contextos e que dá conta dos desafios não só de indivíduos e grupos, mas de forma mais ampla, social, inclusive em larga escala. Porque a gente sabe que a transformação que a gente tanto quer, que envolve nosso país, nosso querido Brasil, depende de mais inclusão, diversidade e igualdade, tanto no campo dos indivíduos, das organizações e de políticas públicas. E para dar conta desse desafio, eu convido a Michele agora para nos contar um pouquinho mais do ProSocial e por que faz sentido a gente estar junto aqui agora. Uma coisa que é muito bacana da gente poder compartilhar com vocês sobre o ProSocial, quando eu conectei por sincronicidades, né? Ele veio muito para fortalecer mais do que a gente acredita no ColabSoul. A gente encontrou no ProSocial uma abordagem de ampliar a colaboração com base em ciência comportamental contextual e também em ideias da Nobel Elinor Armstrong, que foi a primeira mulher Nobel da Economia. O ProSocial tem sido aplicado em situações diversas ao redor do mundo, como a Austrália, Europa, África e América do Norte, contribuindo com o fortalecimento da colaboração entre professores, alunos, mas também no empoderamento de comunidades para reduzir a propagação, por exemplo, no caso da ebola na África. E na colaboração de redes de grupos ambientais que procuram cooperar de forma mais eficaz para alcançar seus objetivos comuns. Hoje eu acredito que com o ProSocial a gente quer beneficiar líderes, organizações, ecossistemas que possam e que estejam interessados em alcançar outros resultados guiados pelo bem-estar humano. Para o encontro de hoje, temos a honra de apresentar a vocês dois grandes professores e pesquisadores, que é Paul Atkins e Robert Stiles. Ambos representam o Instituto ProSocial dedicado a superar as dinâmicas do nós e eles para viabilizar a cooperação em escala, pensando em nós. O Instituto ProSocial tem como propósito a integração da construção da consciência individual e coletiva, para que a cooperação e a colaboração de fato se tornem uma força que tanto acreditamos. Para iniciar tudo isso, eu tenho uma honra convidar um dos meus grandes professores e agora também parceiros nessa empreitada de conseguir melhorar o nosso planeta. A gente quer iniciar agora convidando o Paul Atkins para um workshop Diálogo. Paul é coach, executivo, pesquisador e coordenador do Instituto ProSocial e da formação ProSocial Training Facilitator Training, um método aplicado na mudança baseada em toda essa ciência que a gente comentou, em que fortalece a cooperação e a colaboração para grupos de todos os tipos e tamanhos. Paul aplica o ProSocial para melhorar o desempenho e o bem-estar de equipes em organizações, com e sem fins lucrativos, e também se dedica à prática, ensino e pesquisa de mindfulness voltada às organizações. Recentemente foi nomeado membro da Associação Internacional de Ciências Comportamentais Contextuais. Seja muito bem-vindo, Paul.
Mas eu quero aproveitar também e apresentar o Robert Stiles, que também está aqui pela segunda vez. Robert esteve com a gente no primeiro encontro do Collab Soul Summit, que a gente realizou alguns meses atrás, e que teve a oportunidade pela primeira vez trazer os cases implantados aqui para o nosso Brasil. Ele é professor e diretor associado da Austrália Pacific Security College, Australian National University, com foco no avanço da agenda de segurança e iniciativas que abordam os desafios climáticos, ambientais e humanos. É formado em música e é um consultor de negócios, líder coach, mentor, pesquisador acadêmico no campo da ciência comportamental contextual, aconselhando tantas organizações privadas de grande porte como agências do setor público do desenvolvimento do capital humano. Robert utiliza o modelo ProSocial no aconselhamento executivo de negócios e no setor público das regiões Austrália, Pacífico, África e Ásia, facilitando iniciativas que endereçam os desafios climáticos, ambientais e humanos. Então, queria dar as boas-vindas também para você, Robert, novamente aqui para o Brasil. Eu sei que agora a gente está com uma sala grande. Lembrando para todos vocês, a gente logo vai abrir a nossa fala em inglês com nossos guests. E que vocês, caso tenham a necessidade de ter a interpretação, aqui embaixo você tem um globo escrito Interpretation. Então, essa interpretação, ela precisa estar sinalizada, vocês clicam nela e vão aparecer também a questão relacionada à parte de como que você escolhe, português ou inglês. Nesse caso, a gente também tem... Deixa eu ver. Ô, Rafa, você consegue colocar para mim o slide explicando aqui a explicaçãozinha de como que faz essa seleção? Aí, o que eu posso pedir também a todos vocês que tiverem a necessidade, a gente está aqui com duas tradutoras de Libras, que são a Elaine e a Kelly. Enquanto a gente precisar utilizá-las, a todos os surdos, a gente lembra que elas ficam geralmente falando e traduzindo a cada 20 minutos. Para vocês terem acesso à imagem delas, deem um pin, para que a gente sempre tenha ela pertinho da tela de vocês. E caso você tenha que fazer alteração, porque a gente vai mudar, aí quando tiver a segunda, que vai ser a Kelly, você também dá a garantia que você está com ela no pin ali do ladinho. Caso você precise de qualquer tipo de apoio, porque a gente vai ter algumas atividades de interação, eu tenho mais duas pessoas queridas que estão aqui para nos ajudar, que é a Aline e a Francine, que vocês vão ver o número 003 e 004, Apoio Libras. Então, vocês podem buscar por elas no chat ou buscar e chamar a atenção levantando uma mãozinha, que a gente está com um grupo de pessoas aqui para poder apoiar e ajudar vocês a fazerem parte dessa nossa jornada da melhor forma possível nessa noite. Então é isso. Paul, Robert, welcome here. And now I'm gonna open for you, Paul, so you can be with us and talk to us. Thank you so much for coming. Obrigado por virem. Muito obrigado. Boa noite. That's it. Muito obrigado, boa noite, é isso. É tudo que eu tenho. Bom, obrigado a todos pelas boas-vindas para dar essa fala. Se vocês puderem colocar os slides, vai ser bem importante. Eu vou falar sobre o tópico do ProSocial e o método que eu quero introduzir a vocês. Nosso objetivo é tanto pequeno e também bem grande. Numa escala bem grande, nós tentamos criar uma sociedade que trabalha e funciona para todos. Nós temos os slides, por favor. Vou falar por um tempo, se vocês puderem colocá-lo. A gente tenta criar uma sociedade que trabalha para todos, e o que a gente significa com isso é uma sociedade em que as necessidades individuais são atendidas antes para o bem do grupo em mente. Não é uma sociedade em que todos conseguem o que querem, mas é uma sociedade em que
que tem um tipo de condensação que envolve as pessoas e inclui também as pessoas e respeita elas e conecta elas com mais do que apenas com quanto eles querem consumir, conecta com os seus familiares, conquistas e pertencimento. Thank you very much. Great. So, this is my Ótimo. Então, esse é o meu endereço de e-mail. next slide, please. Podemos mover para o próximo slide, por favor. I really like this metaphor of Eu realmente gosto dessa metáfora de criar, de tecer uma rede can hold something up that can support things. que pode criar e suportar, segurar coisas. Cada fio nessa rede é importante. Se apenas um fio quebra, então todo o tecido está enfraquecido. A gente pode ver isso no passado, o quão verdade isso é. Next slide, please. Próximo slide, por favor. So, I'd like to tell you Eu quero about what I have planned for. Quero pegar um pouco do que eu tinha planejado. First of all, I'd like to introduce. Primeiramente, eu quero introduzir um pouco sobre o que é o ProSocial. Second, I'd like to talk a bit about the modules of the Após process, isso, eu quero falar a respeito dos módulos, a respeito do processo what's involved in the e também o que é envolvido no Although processo em si. Embora nós tenhamos uma grande visão, essa visão não será concretizada, a não ser que a gente tenha uma metodologia prática que você possa usar. Dentro de seus grupos pequenos, nós temos uma forma de pensar de uma forma a trabalhar com grupos, pequenos grupos, para conectar com outros grupos e também, a partir daí, crescer toda uma rede de relacionamentos que funcionem para todos. Então, de uma forma que você pode fazer utilizando o ProSocial é tentar mudar a atenção de indivíduos que tem sido, ao menos no Ocidente, enfatizado nos últimos 50 dias a ideia do indivíduo e da competição contra as pessoas. E nós também estamos enfatizando o papel dos governos em termos de regulamentação e focando na importância de grupos locais e a força deles para combinar entre eles e se conectando entre eles para realmente atingir mudanças verdadeiras. Uma outra coisa que eu quero introduzir, umas partes centrais do nosso princípio de design, a respeito dos pequenos grupos, o que a gente vai falar a respeito dos pequenos grupos para ser efetivo. Isso é um pouco como um compasso, direcionando, né, apontando uma direção do que realmente importa dentro de um grupo. Eu também quero falar um pouco a respeito do poder da não violência em um approach particular. Não é mais a respeito de cooperação, porque mais cooperação já nos levou a situações péssimas, por exemplo, como Hitler na Alemanha nazista. Não é apenas cooperação, mas sobre uma forma específica de cooperação. Significa o poder com alguém, ao lado de alguém, e não para sempre. Faremos um exercício juntos em salas paralelas. E depois disso, meu colega Robert irá apresentar alguns estudos de caso de como que o ProSocial tem sido aplicado. E o Robert, ele é fantástico em relação de como utilizar e já utilizou em contextos bem diferentes. Eu vou fazer a parte teórica, não totalmente teórica, mas introduzindo, né, a questão. E o Robert vai falar a respeito da parte mais de aplicação. Próximo slide. O ProSocial é 4 coisas: uma perspectiva, uma pesquisa, uma comunidade
e um processo bem prático. O nosso foco, eu vou focar mais na parte prática. As a perspective, Como uma perspectiva, our approach relies very heavily o on nosso approach ele realmente se baseia muito na ciência evolutiva, on ideas of cultural em particular na ideia de what we're evolução about cultural. is creating a new story. O que nós fazemos é criar novas histórias About what a really respeito de condensações do que realmente importa. Isso inclui pessoas nessas condensações. doesn't assume that we are selfish. The A dominant story gente não quer for the last 40 or 50 ter a impressão de que nós somos egoístas. Nos últimos anos, todos estamos sendo bastante egoístas, focando apenas em nós mesmos. that is actually a self-fulfilling prophecy. E isso é uma profecia de Then why should I bother to preenchimento e alcance. I'll just be taken advantage E é por isso que eu quero And there is good falar a respeito de evidence that when people believe that others toda essa experimentação, evidências, as pessoas acreditam they're much que less likely to se elas forem egoístas e se elas puderem colaborar, elas vão poder trabalhar, acreditar mais em votos e na mudança. As nossas crenças a respeito do ser humano é linkado com o nosso comportamento. Temos muitas evidências a respeito de como que fundamentalmente nós somos cooperativos e colaborativos, envolvido no processo de pequenos grupos, como de crianças, bebês, antes mesmo de eles terem um idioma, eles atuam de forma extremamente colaborativa e pró-social. Somos intrinsecamente pró-sociais. Há uma forma bem particular de que a gente pode mudar expressões através da nossa cultura. A nossa cultura pode, de alguma forma, nos fazer menos sociais, e isso é algo que vem sendo dominado, sobretudo pela questão da economia, nos últimos 40, 50 anos, em que é tudo sobre individualismo. Vou prosseguir. Próximo slide. Perdão, se a gente puder retornar um momento. Então, eu mencionei que a gente está focando em pequenos grupos, ao invés de indivíduos, necessariamente apenas indivíduos, ou apenas regulações que vêm lá de cima lá do governo. O nosso método ele é criado para tanto ser utilizado de dentro quanto para fora dos grupos. Dentro de grupos, há muitas técnicas e métodos, mas o grande desafio para uma sociedade é você coordenar vários grupos. O que você pode pensar nisso é como uma terceira forma entre público e privado, é realmente uma forma de iniciar. Não sei se vocês têm essa palavra, mas o que eu quero dizer é então, a utilização de uso compartilhado há uma terceira forma, de acordo com a Eleanor Ostrom. Próximo slide, por favor. Então, o ProSocial também é pesquisa. Não vou falar a respeito disso de forma alguma, mas se vocês estiverem interessados em pesquisas, podemos te enviar bastante evidências de pesquisa e também conduzimos muitas pesquisas. Okay? Também é parte da nossa história. É também uma comunidade de prática. Algumas áreas que nós estamos trabalhando. O Robert pode falar a respeito de agências governamentais. Eu já fiz bastante trabalho dentro dessa área privada, como escolas, organizações de saúde locais. Ontem eu ouvi que o Seguro Nacional de Saúde na Escócia desenvolveu um departamento de pró-social com pessoas que vão trabalhar de período integral, trabalhando sobre a implementação do pró-social no sistema governamental. Próximo slide. Uma das iniciativas que eu gosto mais, preferidas, que foi dado logo ao início, responde
em resposta ao Ebola, é uma ótima ilustração do que é o ProSocial e o quanto isso envolve várias vozes. Um dos grandes desafios que nós tivemos em Serra Leoa, é que o Ebola estava sendo transmitido devido a uma prática específica local. Os habitantes locais, eles beijavam os mortos antes deles serem enterrados. Era uma forma de respeito, um sinal de amor. Então isso era bastante importante. Então, não importasse o quanto as organizações de saúde falassem que isso estava espalhando ainda mais a doença, eles ainda não conseguiam interromper essa prática. Parecia que eles estavam desrespeitando, não amavam seus entes queridos, continuavam fazendo. Então, através do ProSocial, da prática e da condensação, eles falaram a respeito de como lidar com essa erupção de casos, falar sobre o bem da comunidade, o bem de todos, assim como ainda respeitando os seus amados. O que eles criaram foi uma solução linda, fantástica. Criar então um cacho de banana e dessa forma era o que eles beijavam, era uma forma de interromper essa transmissão. Deixava ao lado do corpo de seus amados e assim ocorria. De uma forma bem genuína, e foi uma forma que eles encontraram e eles criaram para ajudar as pessoas a pensar não apenas os seus próprios interesses, mas também da sua comunidade. Finalmente, o ProSocial é bem prático, com vários módulos, 5 ao todo. Os 5 módulos podem ser feitos de várias formas, dependendo do seu grupo, mas um típico processo que nós utilizamos agora, nós introduzimos os princípios centrais, e já vou lhes mostrar do que a gente faz. A gente utiliza algo chamado a matriz para ajudar a compartilhar essas identidades. O legal dessa ferramenta de matriz é que você pode usar num nível de indivíduo e também como coletivo. A partir disso, a gente pode ir de forma mais aprofundada a respeito desses princípios centrais, falando a respeito dos objetivos, do que a gente quer atingir dentro do nosso grupo. Então, tenho falado a respeito desses princípios centrais. Nós vamos agora cada um deles, mas aqui tem um overview de todos eles. Os primeiros 6 princípios, eles foram criados para ajudar um grupo a trabalhar efetivamente internamente. Eles são identidades compartilhadas de objetivos, e contribuições e benefícios, monitorando o comportamento do grupo, questão de transparência de comportamento, e de resolução de conflitos também. Os últimos 2 princípios é a respeito de como que o grupo se relaciona com os grupos. O princípio 7 é a autoridade para se autogovernar. Isso não necessariamente quer dizer que o grupo é independente de outros, do seu ambiente. Isso quer dizer que tem autoridade para implementar princípios de 1 ao 6, contanto que não tenha um excesso de interferência de fora. Alguns governos de fora não têm não têm controle de como eles podem lidar com mau comportamento. O último princípio é sobre como reaplicar esses outros 7 princípios para entre o relacionamento dos grupos. Assim você tem esse propósito compartilhado entre os grupos. Igualdade entre os grupos, dessa forma você alcança.
Ok, então vamos para o nosso próximo slide. What I'd like you to do is you O que eu gostaria que vocês fizessem, se você tiver um pedaço de papel e você puder apenas desenhar essas linhas no seu pedaço de papel, isso já seria. Eu vou pedir para vocês fazer uma espécie de notas, tá, a respeito desses princípios. Só se você puder, pegue um momento, pegue um pedaço de papel e desenhe isso, por favor. Eu gostaria de convidá-lo a trazer à sua mente um grupo que você possa particularmente se importar. Eu quero apenas verificar como é que está o nosso tempo com a Michelle. Eu tenho até 10 para as 8 para finalizar, seria isso mesmo? Valéria, você escutou isso? Ok. Ok. Pense num grupo que você realmente se importa, um grupo familiar, pode ser do trabalho, apenas o propósito desse exercício, que vai ajudar bastante se você tiver um grupo em mente. Eu não consigo encontrar o e-mail aqui que tem o tempo. I'm sorry that I'm just coming at this time, but you have a couple of 10 minutes. Ok. Yep. She said 10 minutes, did she? Ela disse 10 minutos. All right. Ela disse 10 minutos, né? Ok. Eu vou um pouco mais rápido. Ok, então, próximo slide, por favor. Next slide. E mais um slide. À medida que eu vou por cada um desses princípios, eu vou convidá-los a colocar uma marca no seu diagrama e, eventualmente, você vai acabar com uma figura que parece como essa. E próximo ao centro significa que o grupo não está indo muito bem em relação a esse princípio, e quanto mais para fora significa que o grupo está indo muito bem nesse princípio. Ok? Faz sentido para vocês? No meio não é tão bom, e quanto mais para fora, melhor. Esse grupo, em particular, está dando bem em relação aos seus comportamento em grupo, mas as decisões inclusivas não estão tão boas. Eu ia utilizar um pouco de tempo para explicar tudo isso, mas não vou utilizar tanto, porque eu quero entrar na questão de discussão de poder. O primeiro é identidade e propósito compartilhados. O grupo tem um sentimento de que todos pertencem e que tem uma ideia de quais são seus propósitos compartilhados. Não é a respeito de uma missão, e sim que todos trabalhem de forma que haja uma conversa em relação a esse propósito comum. Uma ótima forma de atingir isso é através do ACT, da matriz ACT. O segundo princípio é equidade. É importante identificar que é bem importante para vários grupos e, por outra vez, não tanto. O que eu vejo como eu trabalho com grupos é que não ajuda muito perguntar aos seus grupos se eles são tratados justamente ou se todos eles tiveram suas necessidades atendidas. É uma forma muito mais simples de trabalhar. Também uma forma a respeito de igualdade, a respeito de suas contribuições, que é diferente da qualidade, em que todos recebem a mesma quantidade, e que é diferente de acordo com a necessidade de cada um deles. As pessoas têm diferenças de valores morais que eles aplicam,
e é complicado incluir isso na conversa. Há várias formas de ter uma conversação a respeito de justiça. Então, olhando a respeito desse princípio central 3, decisões justas e inclusivas, isso é realmente a respeito de ter certeza que as pessoas que são afetadas nas decisões estão envolvidas no processo de decisão. Então, dentro do seu diagrama, só coloque uma marca, as pessoas que estão afetadas por essas decisões estejam envolvidas. Ou o que você pode fazer, pode não ser possível. Será que as pessoas que têm suas necessidades realmente representadas? Algumas vezes a gente precisa realmente que as pessoas que são realmente que se importam com o grupo possam representá-lo. E há também estratégias específicas que você pode utilizar. E eu posso lhe dar alguns links nos nossos de slides para que vocês possam acessar essas informações. Próximo slide, por favor. Os próximos 2 princípios, 4 e 5, vão realmente juntos. Um é sobre a respeito de você notar o comportamento das pessoas e outro é responder apropriadamente dando feedback. Eu gosto das palavras transparência e feedback. Essencialmente é do que se trata. Embora que em diferentes contextos possam ser não tanto falando às pessoas, mas sim o que a gente faz em resposta. Portanto, quando todos esses princípios são criados, são desenvolvidos, porque eles auxiliam grupos a funcionar melhor por bem do grupo e não por egoísmo. Então, no pró-social, o que a gente faz é generalizar essa ideia. A gente utiliza todos esses princípios para balancear e integrar tanto o interesse pessoal quanto coletivo. Você precisa de transparência. Então dessa forma, você pode ver o que os outros estão fazendo. Você precisa maiores respostas para que você possa modificar o comportamento, em particular, não apenas ter sanções para essas alterações de comportamento, mas também um enforcement que seja positivo também. Resolução de conflitos rápida e justa, né? Se explica por si só. Vamos passar para o próximo. Como eu mencionei anteriormente, esse slide é quando o grupo não tem uma interferência excessiva de fora, quando tem um ritmo que possa implementar os princípios de 1 ao 6. E o último princípio é bem difícil. Ele é a respeito da qualidade dos relacionamentos com outros participantes envolvidos do seu grupo. Há um propósito compartilhado, há um processo decisório realmente inclusivo. Então, próximo slide. O que você vai finalizar com algo mais ou menos assim. Eu quero rapidamente falar sobre o próximo slide, mais um. Passe à frente mais 2 slides, por favor. E se nós pensarmos a respeito do pro-social como uma forma de transformar o poder sobre culturas e sim poder para as culturas. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa que eu disse até agora, que o pro-social é a respeito de equilibrar interesses. Mas podemos falar de outra forma, podemos falar a respeito de como o poder é usado. E eu vejo que se você pensar no poder como uma forma de mobilizar recursos para você atender as necessidades das pessoas, as pessoas utilizam
o poder para atender, às vezes, os seus próprios sentidos e usam também recursos para também atender de todos, não apenas seus próprios. Uma coisa que eu quero falar é que o poder com não é sem líder e também não hierárquico. Você também pode ter líderes para promover esse poder entre as culturas. Você também pode ter hierarquia, que é realizado de forma que haja uma hierarquia de informações, de suporte, ao invés de uma hierarquia de domínio, de dominação. Poder com não quer necessariamente a inclusão de todos no grupo, o tempo todo. Algumas vezes, de acordo com o princípio 5, às vezes é necessário que você tenha que excluir alguns do grupo. Por exemplo, se alguém tem problemas mentais e pode criar um ambiente muito tóxico no grupo, ou alguém tem um propósito que não esteja alinhado com o grupo, a gente precisa ter o poder para poder retirar essa pessoa do grupo, senão as pessoas vão começar a deixar o grupo e não vai funcionar. Então, tente incluir a todos. Acaba significando que a gente possa excluir algumas pessoas que não conseguem estar num ambiente tóxico. Então, poder também significa de ter uma força de personalidade para ter a força para excluir alguém que esteja interrompendo muito o grupo, atrapalhando muito o grupo. Eu já mencionei que há certos momentos em que não é possível, quando você precisa ter realmente alguém para representar a todos no grupo, o interesse de todos. O poder com não significa sempre priorizar os relacionamentos e as tarefas. É um caso em que, às vezes, nos grupos você possa ter uma experiência de grupos sentados num círculo e alguém pode ficar chateado e o facilitador, então, se vira essa pessoa e tenta ajudá-la se estiver chateada, e daí todo mundo se torna chateado também porque não estamos fazendo nenhum progresso nessa tarefa, e é uma forma em que um grupo pode circular em uma forma que não seja produtiva. Então, às vezes, a gente possa ter algumas questões que possam atrapalhar a gente atingir o objetivo maior do grupo. Então, tenho isso em mente. Eu quero agora relacionar as duas partes que eu vou falar na minha fala. Primeiramente, se você começar com primeiro e segundo princípios, ele estabelece o que o grupo faz, qual é o objetivo, estabelece a quem pertence e a quem não pertence. Eles também estabelecem qual é a ideia central da cultura que todos precisam e se importam. O princípio 3 é como o sistema nervoso do corpo. É como a gente decide o que fazer. E a gente precisa uma forma de decidir que respeite as necessidades de todos. 4, 5 e 6 pode ser utilizados juntos, de como a gente vai responder de um ao outro dentro do grupo. E 7 e 8 também pode ser lidados de formas conjuntas, explorando perguntas de como que uns se relacionam aos outros, mas sempre com um senso de poder com dentro do grupo. Então, eu não estou dizendo que você tem que ir nos grupos em ordem. Você não precisa. Não é uma prescrição, não é uma receita. O que você quer focar é o princípio que é mais importante para você. O que você pode começar onde a energia está no grupo. Vamos começar com os nossos grupos agora paralelos. Uhum. Então, nos grupos paralelos, vocês terão grupos de 3 pessoas e teremos em torno de 15 pessoas, mais ou menos.
Acredito que é isso. De 15 a 20 minutos. E a ideia que eu quero que vocês considerem é como o grupo que você está fazendo esse diagrama, como esse grupo poderia criar mais de um poder com, uma cultura de poder com. E se você tiver dificuldade com essa pergunta, lembre de duas coisas. Com o poder com, a gente significa uma cultura em que as pessoas, eles lidam não apenas com suas próprias necessidades, mas também das pessoas do grupo. E uma forma de começar a pensar do que você poderia fazer é pensar a respeito desses princípios principais, porque todos eles podem contribuir para criar mais de uma cultura de poder com. Então, você pode olhar esses diagramas e pensar, de repente posso focar nisso aqui. Temos 5 minutos para cada. Então vamos começar aqui com... Está tudo pronto. A gente vai estar abrindo as salas de breakout rooms para todos vocês, então a gente concluiu ali no chat a pergunta para ser compartilhada. São 15 minutinhos, tem 3 pessoas em cada grupo, e daqui 15 minutos a gente retorna aqui para a nossa plenária. Bom encontro e troca e compartilhamento aí para vocês. Até daqui a pouco. Yeah, can you ask her to Pode... ask if there are any questions? If everybody would know what they're supposed to be doing. Vocês estão com alguma pergunta? Gostariam de saber se tem alguma dúvida? Ou está todo mundo preparado? Tudo bem para vocês irem para as salas? Pode ser? Podem fazer assim? Assim? Aqui pelo menos eu consigo ver. Tudo bem? Então, tá bom. Então, they're all good. Thank you. All right. And have you given them the exact time so they know when to come back, when they'll be brought back? Yep. Então, vocês vão estar recebendo o convite e daqui 15 minutos, às 25, vocês estão retornando aqui para a nossa plenária. Tá bom? Até daqui a pouco. Thank you. Por favor, vocês aceitem essa chamadinha que vocês receberam falando que vocês concordam para ir para uma sala, tá? Boa viagem, até daqui a pouquinho. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Gente, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão retornando. Espero que a experiência tenha sido incrível. Tudo bom, Lady? Ah, tô vendo aqui a Dani com a filha, tá incrível. Ai, que gostoso. Todos que a gente conhece. Ah, tia Lilian, tudo bom? Tudo, hoje é aniversário do Yuri. Ah, felicidades. Olá, tá vendo? A gente vai encontrando gente que a gente não vê um tempão, nem sabe. Pois é. Mas, ó, muito bom. Deu tudo certo para vocês, a experiência? Deu, Agora bem eu legal. vou voltar aqui para o Paul. Paul, it's with you. Lovely, thank you. Obrigado. Bom, eu gostaria de escutar de talvez 1, 2 ou 3 grupos do que vocês falaram, a respeito do que falaram. Vocês tiveram algumas ideias de como puderam criar a respeito do poder com a cultura? Talvez se vocês pudessem levantar suas mãos ou colocar algo na caixa de conversa. Deixa eu levantar a mão para a gente poder trazer vocês aqui para a conversa. Pode ser? Alguém gostaria de se prontificar? A gente tem Marilda. Isso. Marilda. Pode abrir o microfone, Marilda. Ah, legal. Foi muito gostoso. Foi um quarteto fantástico que a gente esteve junto. Nós tivemos pessoas envolvidas já com ONGs, tivemos uma pessoa trabalhando com a questão da produção de alimentos em pequenos grupos. A que trabalhou com ONG, trabalhou com uma ONG focada no resgate de tráfico humano. Também tivemos uma pessoa que já trabalhou muito com a distribuição de alimentos.
Alguém queria falar? Não sei, não. E eu trabalho com empreendedorismo infanto-juvenil, né? A gente trabalha com crianças e jovens que estão com uma demanda, um interesse por trabalhar com seus talentos, mesmo que às vezes não os tenham. Então, nós chegamos a algumas conclusões muito boas. Nós colocamos que a primeira coisa seria encontrar os facilitadores. Eu sei que Paul colocou que não deverá haver lideranças, não é? Até ficou, para mim, um questionamento, né? Porque normalmente a mobilização é feita com os líderes locais. Não sei se ele vai falar alguma coisa sobre isso, mas nós acreditamos que o primeiro momento é a mobilização comunitária, a ação social comunitária, trazendo as pessoas interessadas para conversar sobre consciência social. E nessa consciência social é que a gente vai poder começar a trabalhar com engajamento. Não só envolver as pessoas, mas criar correntes sociais que tenham essa possibilidade de escutar o outro. E nós tivemos um dos colegas que disse que o importante dessa consciência, o nosso colega que trabalha com produção, né, é que esses produtores não sabem o poder que tem na mão contra os atravessadores, contra as pessoas que atravessam, e às vezes a comida, não é? O alimento não chega naquela demanda necessária. Então, o importante é mobilizar, engajar as pessoas, trabalhar com a consciência do poder que tem para poder influir como líderes informais, não formais, mas líderes sociais, líderes integrais, líderes de consciência, não é? E trabalhar com os valores desse engajamento, trabalhar com valores sociocomunitários. Eu sei que tem mais pessoas que precisam falar. Obrigada, Marilda. Desculpa, eu sei que é muita coisa. Mas eu sei, é uma energia, né? Quando a gente conecta com algo que faz sentido e com um monte de gente que faz coisas incríveis no Brasil, a gente quer falar. Eu falo pro Paul, agora o Paul e o Robert vão começar a aprender um pouco mais a cultura brasileira, que dá espaço pra gente falar, a gente fala. Nós estávamos assim, I can't wait, Paul, I can't wait. Obrigada, Marilda. Thank you. Obrigada, Marilda. Well, I think... Bom, eu acho... I don't think she can. What we might do, we might hand over to Robert. O que a gente possa fazer é passar para o Robert, que eu não quero reduzir o tempo dele. Muito obrigado. O Robert é um querido amigo, extremamente habilidoso facilitador e uma pessoa bem criativa e inovativa, líder nessa área de ProSocial. Mais importantemente, ele tem um coração enorme. E essa é a parte principal do trabalho dele. Agora eu vou contigo, Robert. Obrigado, Paul. Antes de eu começar a falar a respeito das minhas histórias, eu originalmente ia falar para vocês de 15 a 20 minutos, o que significa que se eu utilizar esse tempo, toda a sessão vai acabar 10, 15 minutos. Eu não quero de forma desnecessária manter todos online, a não ser que eles estejam interessados. Penso, se vocês quiserem, puderem nos direcionar, se eles estiverem felizes em passar um pouco do tempo, se não tiver problema, senão eu altero aqui minha organização. Se puder levantar os dedos, indicando. A gente topa passar uns 10 minutinhos para ele poder compartilhar um pouquinho mais da experiência dele. E ó, que vale a pena, viu? Porque saber de tudo que ele já faz, já fez, é daquele que dá vontade de ficar ouvindo, tomando um café e ouvir todas as histórias de tantos países incríveis. Então, 10 minutinhos, a gente pede, né, essa permissão de atrasar um pouquinho mais, mas para a gente aproveitar que eles estão aí com a gente nesse dia, tá bom? Então, quem se sentir à vontade de estiver aqui, tudo bem, mas vamos agradecer para eles poderem estar aqui com a gente um pouquinho mais.
Okay, Robert. Continua, Robert. It's all yours with 10 minutes more. So what's the verdict? They said yes, we can move on. Yes. Gente, se vocês puderem todos colocarem de volta assim a mão, Muito bom. a gente consegue ver rápido. A gente tem delay de tradução. Ok. Wonderful. All right? Okay. Ótimo, maravilhoso. Okay. So Michelle, if you'd be kind enough to put up Então, Michele, se você colocar as fotos, será ótimo. I'm not sure whether the Eu folk não tenho certeza joined us for the last presentation on ProSocial. se alguém esteve na última apresentação da ProSocial, se alguém, talvez alguns de vocês, na última vez perguntaram questões bem interessantes. A gente pensou da outra vez que gostaria de responder alguma das perguntas e também responder algumas que vão surgir baseado no que o Paul apresentou. A gente decidiu que a forma de fazer isso é através de storytelling, contando histórias. Então, se você puder ir adiante para a nossa página, segue, eu quero achar o slide correto, antes desse. Antes. É isso. Uma das perguntas que foram questionadas na sessão anterior foi como que o ProSocial ajudou a construir essa ideia de confiança e colaboração em situações em que a desigualdade é enorme, como, por exemplo, no Brasil. E toda a ideia de colaboração é uma ideia de nicho. Como é uma ótima pergunta. Isso me lembra de um trabalho que esse grupo de pessoas fez no Paquistão. Você deve saber que eles fazem fronteira com o Afeganistão. Então, naquela fronteira, é quase que sem lei. Tem exércitos, forças de paz, com vários confrontos, não estão vivendo situações harmônicas. Esse grupo de pessoas aqui, como você pode ver no topo ali à esquerda, eles se reuniram e decidiram que eles iriam trabalhar com uma província que era bem no centro do Paquistão, onde havia certa estabilidade, mas era fora do interesse do governo e não tinha nenhum tipo de poder por lá. E muito da vida deles era de subsistência. Quando eles trabalharam com essas pessoas, somado à utilização do ProSocial, a gente realmente integrando com o mundo de verdade deles e também integrando com o mundo que eles queriam criar. A gente falou com eles, a gente falou a respeito de um mundo que eles queriam criar, verde, autossustentável, que ficaria para um mundo para suas crianças pudessem criar num mundo melhor. Eles foram para uma vila e eles colocaram essa placa de luz solar para poder bombear a água. Foi a primeira vez que a energia elétrica foi colocada nesse vilarejo. Tinha uma organização local que buscou um microinvestimento para poder implementar isso. Utilizaram algumas ONGs e eles iriam treinar pessoas para poder fazer jardinagem e também a trabalhar com eles e a coordenar todos esses esforços dentro da vila. Pela primeira vez, com energia elétrica na vila, as mulheres contando histórias de como tudo foi transformado. Algumas das avós falando que foi a primeira vez que eles passaram um pouco de tempo com seus netos e bisnetos, porque até então eles tinham muito medo de socializar durante a noite, porque se eles fizessem
O máximo que eles fariam ia no banheiro de noite, era super, tinham muito medo, e uma vez que eles tinham energia elétrica, eles podiam fazer isso. Então, na Índia, eles também desenvolveram algo, desenvolvendo negócios locais, com vilas e esses... eles reconheceram que era tão bem sucedido que eles começaram a levantar fundos para poder implementar essas placas solares em outras vilas também. E, no fim das contas, essas três vilarejos podiam cuidar um do outro. Aí, então, o próprio governo veio e começou e veio questionar como eles poderiam dar algum tipo de suporte a essa iniciativa. Muito poderoso. Próximo slide, por favor. Essa é uma ideia similar, parte similar do mundo, em que eles utilizavam a terra para crescer uma espécie de feijão específica e que acabou sendo utilizado como suplemento para o combustível diesel. Revitalizou o meio ambiente deles, que estava se tornando um deserto. Então, pode ações ser criadas para a criação de capital? A resposta é que sim. Que um propósito compartilhado, assim como esses grupos, o que eles fizeram, eles tinham algo para se viver. E para fazer isso, eles tinham que fazer isso junto. Então, a aplicação desses princípios foi algo realmente dinâmico, algo vivo. Outra pergunta que surgiu foi a respeito, ligando, pensando em colaboração e o governo trabalhando juntos, pensando em sociedades que ainda têm que se desenvolver, os degraus de pensamento para sociedades em desenvolvimento, ou jovens. A parte mais importante para nós agora é começar a pensar no mundo que nós queremos viver e, sobretudo, para as nossas gerações futuras. Se vocês retornarem alguns slides, para as primeiras fotografias, primeiro grupo de fotografias. Esse? A pergunta era que a governança colaborativa, na esquerda, no topo, na África, onde eles estavam sentados, se você retornar um slide, esse em Canberra, na Austrália, o Departamento de Finanças, em finanças, dois departamentos historicamente estavam em conflitos. Um departamento era responsável por todas as posses, tudo que era imobiliário, adora tudo que é imóveis, prédios. O outro grupo era de políticas. Esse pessoal eles eram responsáveis por vender ao máximo todos esses imóveis para poder levantar dinheiro. Em determinado momento, elas sofreram uma fusão e a gerência disse basicamente, deixe que os jogos comecem, e daí começou uma luta interna. Quando eles finalmente entraram num objetivo comum, que eles viram em 10 anos, foi um momento em que tudo que era australiano do governo era algo verde para a sua população. Quando o coletivo viu isso, todos os técnicos, eles viram que isso se tornou um hub, uma junção
eles tiveram que implementar o ProSocial altamente distribuído e eles viram isso que eles não poderiam fazer a sua parte sem a ajuda das pessoas da parte de políticas. Então, quando eles todos tiveram a mesma visão, eles puderam, então, dessa forma, dar ao governo central as recomendações devidas, de forma bem corajosa, de como que o futuro da Austrália seria, e eles necessitavam da ajuda de técnicos, mas com esse objetivo comum, eles puderam implementar esses princípios, e nos últimos 2 anos eles fizeram um trabalho super inovativo. Você pode ver ali o diagrama ali na tela, representando como que toda a divisão de 150 pessoas, eles estavam pensando de como que eles poderiam regular eles mesmos em relação aos princípios de design. No próximo slide, por favor. De forma similar, governos colaborativos, essa conversa, ele é responsável pela toda a questão de lei ali no interior, na África, na Nigéria. Antes de aprender o pró-social, ele ia até as vilas, 9 tribos vivendo em torno desses lagos. Essas pessoas das tribos, eles eram tão famintos que eles começaram a explodir dinamites para poder pescar peixes. Não importava o que pescasse, de tanta fome. As mulheres viram fotos de peixes explodidos e eles tentando vender isso nos mercados locais. Essas mulheres tiveram que vender seus corpos para poder ter algo ali para vender. A norma cultural era que se o chefe tribal era um pescadeiro, então todos os filhos na tribo também seriam pescadores. Eles também acreditavam que se não tivesse peixe no lago era um ato de Deus. E a única forma que eles poderiam fazer era a única forma que eles poderiam sobreviver é usando dinamite ou esperando ajuda externa, por exemplo, para colocar mais peixes no lago. As pessoas os policiais, por exemplo, aprenderam o pró-social e depois de muito prender pessoas que utilizavam dinamites e de confiscar, quando eles aprenderam o pró-social, eles retornaram e eles encontraram cada um dos chefes e líderes das tribos, tiveram uma conversa baseada no pró-social e falaram sobre objetivos em comum, falando sobre o bem do lago, mas também falando sobre o meio ambiente, o bem dos seus filhos. Ele era tinha um doutorado em Oxford, um cara realmente muito inteligente, mas ele estava preso com esse mundo tribal, essa visão tribal. Teve contato com pessoas absolutamente inspiradoras, e o chefe ali da tribo, você pode ver, teve realmente uma posição de humildade. Esse é o poder com. As 9 tribos, né, deu permissão aos seus filhos começarem a crescer comida, plantar. Falou com eles como cuidar das suas águas, ao invés de destruir o que tem de resto de corais. E as estatísticas 8 meses depois diziam que entre essas 9 tribos havia um 97% de comportamento pró-social e de auxílio em relação ao lago. Então tinha uma ideia de que Deus era responsável por tudo. Pela primeira vez eles viram mudanças de longo termo e pela primeira vez eles puderam ter o poder com. Será que poderia haver governança colaborativa? Minha resposta é que sim. Há outras perguntas sobre a cultura local poderia facilitar esse trabalho? E na nossa experiência, a combinação de preservar o valor de culturas existentes, mas dentro de um contexto pró-social, e
e a fusão de culturas no novo mundo. E uma outra forma, e outras jornadas que isso pode levar, você pode ver nessa página que tem pessoas de outras áreas da Ásia, na África, também pode ver outras áreas do mundo, e cada uma dessas situações, quando eles se embarcaram nesses objetivos, geralmente levou de 4 a 8 meses para medir as mudanças dessas iniciativas. E quando essas iniciativas deram bem, elas propagaram por todo o sistema. Você pode ir rapidamente para o próximo slide. Aqui um exemplo rápido, isso é em Sri Lanka. Esse rapaz aqui trabalhava para uma autoridade de sustentável. Ele queria energia limpa por todo o país. Eles levaram umas aulas de como ensinar as pessoas a cozinhar. Falava sobre toda a cadeia de como cultivar, de questão do lixo, reciclagem, toda a cadeia. Ele pensou que ele teve um curto em milhares de pessoas, eles tiveram que acabar com as inscrições devido às quantidades. Foi tão bem sucedido que a audiência estava dentro do movimento escoteiro. Isso era um estádio dentro da cidade, tanta gente. Dentro desse grupo, os pais eles introduziram dentro das escolas. No ano seguinte, o governo federal fez com que cada província introduzisse isso em cada uma das províncias por todo o país. Ao final do segundo ano, ele implementou por toda a cadeia de valor, desde de agricultura, cozinhar e também lidar com lixo. Esse trabalho que ele estava fazendo começou com um pequeno programa numa escola, ou uma aula de cozinha. Se for posicionado corretamente dentro do sistema e que realmente encontra e realmente traz valor para esse grupo local, falando a respeito de ser saudável e ter uma vida sustentável e trazer independência e ter um relacionamento de poder, isso realmente por si só acontece, vai adiante. São exemplos bem rápidos para demonstrar o quão poderoso é e o ProSocial. Tanto Paul quanto eu, a gente está aprendendo que isso vive no coração pulsante das pessoas, realmente se importam no mundo em que nós estamos e o fato que a gente tem que mudar. Senão a gente vai permanecer numa trajetória de que vai ser de extinção talvez até o final do século. O fato de as pessoas que nós trabalhamos, o Paul e eu, não apenas nas universidades, mas a trajetória realmente de destruição e está muito, muito impactada, e isso vai afetar as próximas gerações. São alguns exemplos que eu espero que fale um pouco em relação aos seus questionamentos. Muito obrigado. Thank you so much, Robert. It's amazing to come and have all this experience because this is something we believe truly. Ai, gente, desculpa, eu tô falando em inglês, mas eu vou falar em português para a gente poder falar aqui para ele. Você me ajuda, Valéria, a traduzir, né? Então, assim, eu agradeço demais a sua presença, a sua e do Paul, que foi tão complementar para poder trazer a questão toda relacionada à questão do framework, né? Que a gente tem como aprender a fazer etapas para poder executar isso. E mais do que isso, é ver que isso já acontece em muitos lugares, trazendo efeitos positivos para a sua sociedade, para o seu país, para a sua comunidade,
de forma que não obrigatoriamente precise de um auxílio top-down de governo, né? Existem muitas formas de a gente trabalhar esse poder e que a gente consegue construir, reconstruir as comunidades que a gente vê que precisam. Aqui temos várias pessoas que estão engajadas em projetos coletivos e colaborativos, sejam, né, de organizações não governamentais, sejam de empreendedorismo de impacto social, sejam pessoas que estão em empresas querendo reconstruir as formas que estão sendo feitas hoje nas empresas. E é muito bom poder ter todas essas inspirações e ver que não é complicado, no sentido de entender que existem formas. A gente sabe que para se fortalecer tem que ter isso que o Robert comentou muito forte, um propósito claro que toca o nosso coração e que em momentos de dificuldade a gente consegue superar em comunidade como essa. Então quero agradecer muito toda essa oportunidade que a gente está aqui, agradecer as pessoas que estão aqui com a gente. Tem essa oportunidade de fazer mais perguntas se vocês quiserem, mas eu sei que eu estou quase passando mais 5 minutos aqui, né, para a gente poder falar, porque um dos sonhos que nós temos é realmente ter uma comunidade ProSocial Brasil. E quando vocês veem todo o processo, esse é o primeiro ponto. Mas não é para criar uma metodologia, nem para ficar fortalecendo. A gente quer criar uma comunidade que tenha a vontade de estar fazendo algo que gere resultados benéficos e sociais para a nossa sociedade brasileira. Seja em escolas, seja em empresas. E para isso a gente está com uma grande oportunidade, porque esses dois senhores incríveis, eles estão abertos em construir uma jornada de ProSocial para brasileiros. A gente está fazendo uma força-tarefa do ProSocial Brasil em 2021, de forma que a gente consiga aprofundar todas essas etapas, esses projetos e formas de a gente trazer isso para o nosso Brasil. É uma força incrível que hoje eu tenho que contar também e agradecer com 2 parceiros que tem o personal, que aqui está ajudando a gente na parte de translation, fazendo isso de uma forma muito colaborativa e participativa. A gente tem aqui alguns parceiros que já estão se predispondo para ser facilitadores ano que vem, para ajudar a trazer esse conteúdo para o Brasil, traduzindo para o português também, mas trazendo essa prática, né? Que a gente sabe que construção disso no nosso país não é simples. E a gente também está com um time incrível de Libras da Unileu, que está ajudando a gente pensar para que tudo isso seja incluso, inclusive para a nossa população surda, que hoje no Brasil é em torno de 10 milhões, 11 milhões de brasileiros. Então a gente quer trabalhar da melhor forma, que a gente faça isso, mas faça isso de uma forma consistente. Que a gente traga essa possibilidade, incluindo formas e contextos diferentes para solucionar os problemas que a gente está passando. Hoje o que a gente vive no Brasil é uma grande oportunidade. A gente tem melhorias a serem realizadas em todas as áreas do nosso país. E se não formos nós, privilegiados de alguma forma, ter acesso a esse tipo de conteúdo e o brilho no coração de sonhar para que coisas diferentes aconteçam no nosso país, quem é que vai fazer isso? Então, eu estou aqui para deixar, além da minha gratidão ao Paul e ao Robert, para eles poderem falar um pouquinho ainda para sair, mas o nosso convite para todos vocês que estão aqui, que queiram e estejam interessados em participar dessa jornada ProSocial Brasil. A gente tem, acho que, link, não sei, o pessoal me ajuda se está colocando no chat. A gente está com um grupo de backstage incrível aqui também para poder ajudar a fazer tudo isso acontecer hoje. Tem tradutores, tem os intérpretes de Libras, tem o pessoal que está ajudando na tecnologia. A gente está aprendendo a fazer tudo isso junto, de uma forma sociocrática, acho que posso falar pró-socialática, não sei, né? Com o estilo ProSocial, para poder construir isso que a gente fala. Trazer sentido e significado para as nossas vidas, trazer sentido e significado para a sociedade brasileira, trazer sentido e significado para o nosso Brasil, para as nossas organizações. Porque o que a gente precisa fazer isso é viver. E viver bem, não é somente para a gente promovendo isso, mas para todas as pessoas do nosso país. Então, para falar final words, Paul and Robert, would you like to come up? Because I think it's just too late. I would like to take the advantage to share with them the aspiration that we have together for Brazil. So if you would like to share something, final words. Eu sei que eu falo muito e falo rápido, gente, então os tradutores sempre me puxam a orelha, tá? Porque eu
Paul? Oh, you go first. Mate. Okay, I'll say fun words. It's Eu vou falar algumas palavras finais. Eu me sinto com muita modéstia e muita humildade de estar aqui com vocês, mesmo que seja de forma online, e vocês falando que vocês se importam com as mesmas coisas que eu me importo, mesmo que eu não tenha falado diretamente com vocês, mesmo assim, a gente está na mesma jornada. Muito boa sorte para todos vocês. Nós somos todos parte de uma mesma família, eu concordo, e é muito animador ver esse trabalho sendo feito no Brasil. Nós temos, eu quero dizer muito obrigado aos intérpretes, os apresentadores de Libras, os tradutores de Libras, usando voz de sinais, particularmente a Michelle e o time do Club Soul. Eu sinto que olhando da forma que o time trabalha, que o ProSocial está nas mãos corretas aqui no Brasil, estamos bem animados em colaborar com o Club Soul. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Tem uma mensagem que eles colocam que para mim eu acho que chama muita atenção, que ele coloca assim: o mundo mais bonito que nossos corações conhecem é possível, que é do Charles Eisenstein. Então, junte-se a nós, que a gente consiga construir o ProSocial Brasil em 2021. Agradeço demais a presença de todos vocês. Thank you so much, Robert and Paul, em que a gente consiga construir esse planeta. Afinal de contas, é um só. Bom descanso a todos vocês. Todas as perguntas que quiserem ou com algum tipo de questionamento, sugestão, manda para a gente também, não só aqui no chat, mas nas nossas redes sociais, que a gente vai estar aí estudando e aprofundando as melhores formas da gente abarcar essas novas formas de fazer aí para o nosso Brasil, que não seja só no pós-pandemia, porque a gente não sabe quando que a pandemia vai acabar, mas que seja já hoje, para a gente já começar a viver hoje de uma forma diferente. Então, muito obrigada. Gostaria de pedir para todo mundo abrir a câmera. Eu nem sei como que faz isso, que eu queria tirar foto de todo mundo, mas eu não sei fazer isso, gente. Como que eu faço? Me ajuda, gente. Rafa. Dá um print. Vou fazer um print com todo mundo. É que tem uma galera. Então, abrem as câmeras, por favor. Podem abrir os microfones para a gente dar um tchau e jogar muita energia positiva de desejos do que a gente acredita. As meninas de Libras e os surdos também, muitos sinais para a gente poder aprender a expressão de celebração do dia de hoje com vocês e que a gente consiga comemorar muito, muito, muito mesmo. Agora, abre o microfone, dá um tchau, mandando desejo de energia e palavras boas e bom descanso, gente. Parabéns, gente. Bom descanso. Obrigada. Juntos. Obrigada. Obrigada, gente. Bye-bye. Tchau.